Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles estiveram caso entre si, perguntando-se uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículo 9 e 10. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, vemos no versículo 31 o Senhor Jesus explicando que era necessário que ele fosse rejeitado pelos anciões, pelo príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que também fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E ao entrarmos no capítulo 9, vimos o Senhor Jesus mostrando para seus discípulos, Pedro, Tiago e João, o estado em que ele ressuscitaria em glória. E é agora que entramos no assunto desse vídeo. Os judeus sabiam da ressurreição dos mortos, mas não dentre os mortos, que é mencionado nos versículos 9 e 10, que acabamos de ler no início do vídeo. Em algumas versões, essa passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 9 a 10, está ressuscitar dos mortos, mas essas versões estão erradas. O correto é ressuscitar dentre os mortos. E para você entender melhor essa questão da ressurreição, você precisa entender que haverá mais de uma ressurreição, igual a de Lázaro, ou seja, que não são definitivas. Haverá ressurreição que alguns serão tirados dentre os mortos, enquanto outros continuarão nos sepulcros. Ou seja, os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo, mas sim somente os justos que serão tirados para a vida dentre os ímpios, que os ímpios continuarão nos sepulcros. Então temos a ressurreição do justo para a vida e dos ímpios para serem condenados. Mas, mais uma vez eu friso, isso não será ao mesmo tempo. Primeira ressurreição vemos em João, primeira parte do versículo diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, que é chamada de ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos justos, que é mencionada também em Lucas capítulo 14, versículo 14. E serás bem-aventurado, porque ele não tem como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E é esses que serão tirados dentre os mortos, que menciona Filipenses capítulo 3, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E é essa primeira ressurreição, que é chamada ressurreição para a vida, que são a dos justos, acontece em 3 etapas. Primeiro o Senhor Jesus, porque ele é a primícias. E isso nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Depois, os justos. Dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. E depois os que foram martirizados, pessoas que morreram por seguir a Jesus no período da grande tribulação. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A segunda ressurreição será a ressurreição para a condenação, que é a ressurreição dos homens ímpios, e é mencionado na segunda parte do versículo de João, capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E isso acontecerá após o milênio, que é o reinado de 1000 anos de Cristo, que é mencionado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Os ímpios ressuscitarão após esse período de 1000 anos, para enfrentarem o juízo diante do grande trono branco, a qual receberão a sentença e a condenação eterna. E vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, abrindo-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o que dá vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e versículo 12. Os que irão participar dessa ressurreição serão todos os condenados, não
não há salvação para eles. Estarão diante do trono branco para receberem a sentença. Nessa ocasião, os salvos em Cristo já estarão com Cristo Jesus. Então, para recapitularmos, acontecerá o arrebatamento da igreja com a ressurreição dos justos e com aquela ordem: Cristo em primeiro, porque ele é a primícia, e depois os justos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Depois disso acontecerá 7 anos de tribulação, o reinado de Cristo por 1000 anos e depois a segunda ressurreição, que é a condenação dos homens ímpios. Os discípulos não sabiam disso e por isso que eles começaram a se interrogar entre eles, no versículo 10, perguntando uns aos outros a respeito da ressurreição dentre os mortos. Assim como muitos cristãos na atualidade também não sabem isso. Aqui os discípulos do Senhor Jesus perguntam o que é ressuscitar dentre os mortos, mas no próximo vídeo eles vão perguntar se Elias virá primeiro. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.